Fazer um react aqui diferente. Tem algumas coisas que facilitam muito a visualização, que é o sonho de todo o canal, né? Fiz um aqui, Judaísmo Messiânico, que coloquei no título. Por incrível que pareça, teve 7 visualizações. Então tem truquezinhos que o YouTube quer te induzir, né, a fazer do jeitinho dele, mas eu acho isso uma roubada. E um deles é fazer react. Se não for bombado, se não houver reclamação, ele ajuda bastante, né? Aqui eu não vou usar, eu só vou usar o som. Eu já aumentei aqui para 1,25, não vou falar muito do canal, porque isso, por incrível que pareça, traz engajamento. Seria até bom fazer isso, né? Mas não é a intenção. É um vídeo sobre gnose, ok? É um vídeo sobre gnose. Você sabe, a minha posição aqui nesse canal é que eu lasco o pau na gnose, né? Gnose para mim é o exercício do mal, né? Na Terra, de forma velada, de forma inconsciente, de forma consciente. Então, assim, eu não gosto muito do termo gnose. Até por isso eu assisto esse canal, porque é uma pessoa, parece bem intencionada, boa. Alguns talvez identifiquem. Eu não vou falar aqui qual é o canal, qual que é o negócio. Quem identificar, bom para si, né? Quem não identificar, não importa. E por que eu vou fazer esse react? Porque vai ser comentários. Eu estou vendo agora, vou ver com vocês, né? Vou ver gravando, né? Vai ser ao vivo. E esse canal defende a gnose com aquele conhecimento antigo, tal, né? Então, como é uma pessoa benigna, eu acesso esse canal aqui para fazer um contraponto ao meu raciocínio, né? Quando a gnose vai para uma linha de demiurgo, eu não me importo muito não, tá? Quem sou eu para defender Deus, né? Deus não precisa de advogado. Eu vou confessar, eu quando fico nervoso, irado, eu reclamo com Deus, mas não com Jesus, né? Por mais que Jesus, eu creia no Evangelho, creia na Bíblia inteira, do jeito que, né, que a maioria crê, eu estou aberto, tenho essa crença, né? Então, para mim, a palavra de Deus, a interpretação é que pode ser problemática, podem ter problemas nas interpretações, tal, mas eu creio, né? Eu creio na literalidade aqui, com um sentido um pouco diferente da maioria das pessoas que dizem literalidade. A minha literalidade é uma literalidade espiritual, não é uma literalidade material. Eu não tenho esse compromisso. E se algumas pessoas me provassem ou convencessem que algumas coisas não podem acontecer, como nascimento virginal, como ressurreição, não afeta a minha crença e a minha fé em Deus, né, na literalidade espiritual da Bíblia. Não afeta. Então, não tenho esse tipo de problema. Traz problemas, né, de doutrina e tudo mais, exige um esforço cognitivo, uma abstração maior, é difícil, não é fácil, tá? Mas se tem uma coisa que eu não tenho problema em acreditar, aí do ponto de vista mais material, é na existência de um homem que benigno, santo, né? Que tinha uma alta compreensão do seu tempo e de si mesmo, da natureza de Deus, na natureza da palavra, e ele se entregou como sacrifício. Isso eu não tenho nenhuma dificuldade de crer de um ponto de vista mais material, ok? Então, ainda que você tire alguns elementos extraordinários, eu estou de boa com relação e creio firmemente na existência desse homem. Não tenho motivo para não crer, né? Seria inviável você fundar toda uma religião. Olha, João Batista gerou discípulos que não se tornaram cristãos, se tornaram seguidores e morreu, né? Tantos outros aí que se autoproclamaram. Então, assim, teve uma centralidade numa pessoa verdadeira.
E Jesus, por mais que eu possa, infelizmente, num destempero de alma, reclamar de Deus, Jesus me sensibiliza por causa dessa posição espiritual, material, social e etc, etc, tá? Então como eu me permito a ver esse canal para ver se eu faço um contraponto, né? Não fique com preconcepção das coisas e avesso ao contraditório, por ser uma pessoa benigna, tá? Eu vou assistir aqui gravação, vou assistir, comentar. E é isso. Eu poderia fazer esse vídeo, porque aqui nesse canal a gente não vai fazer react para julgar ninguém, para reclamar de ninguém, para criticar ninguém. Né? Já fiz um único react, também deu muito sucesso aqui, considerando a pequenez do meu canal. Mas eu não quero satisfazer a sanha algorítmica do YouTube. Não quero, estou me lixando para isso. Bom, pode ser que caia, não sei quanto tenho aqui de reserva de memória. Então vamos lá. Precisava fechar a porta, que está um barulho. Eu vou fechar. Dito isso, dita essas coisas, então vamos espero, eu já fiz um testezinho aqui, funcionou, espero que dê tudo certo. E nós, conhecimento que liberta. Vamos ver. Os textos canônicos, a Bíblia, os três sinóticos, o João, as cartas paulinas, as outras cartas que tem lá. Nossos textos canônicos chegaram até nós, né, através de traduções, redações e censuras por parte da ortodoxia. Isso é bem sabido, tá? Aqui a gente não trabalha com a ideia de a Bíblia é infalível e a... Primeiro ponto, infalibilidade bíblica, tal. Você quer testar a Bíblia para ver se um texto é ou não é? Pede para alguém fazer um enxerto, tirar uma peça de um capítulo de um livro bíblico. Leia. Você vai perceber que tem alguma coisa errada lá. Não é fácil acrescentar uma camada ou excluir uma camada da Bíblia, tá? Então, assim, a gente sabe que tem alguns problemas, Enoque, alguns livros lá, mas por que acreditar que é uma má intenção, né? Que é um controle do... E olha que eu sou crítico de igreja, hein? Mas por que acreditar nisso, né? Por que não acreditar que Deus faz a obra apesar dos homens, né? Por isso que eu acho que ninguém tem que chamar a autoria. Nós somos nós... Deixa pra lá. A palavra literal escrita e só a palavra de Deus, não. A gente pensa em como documento literário, no mundo antigo, criado por grupos, traduzidos, editados, publicados, certo? Mas esse cânone que chegou até nós, ainda assim nele a gente encontra muitos trechos claramente gnósticos. Eu consigo pegar o Novo Testamento e tirar várias passagens para vocês que estão de acordo com ideias gnósticas dos apócrifos. Bom, eu que não sou professor desse assunto, sei que na igreja primitiva, lá na patrística, a guerra entre gnósticos e não gnósticos foi grande, né? Então, isso aqui talvez não vai ser uma leitura acadêmica, tá? Eu não vou fazer uma leitura acadêmica do que ela fala, não vou refutar academicamente. Não é a intenção desse canal ser Tem canais excelentes aí, eu cito do Panzoli, né? Fica aí a dica. E tantos outros aí que fazem isso muito melhor do que eu. A ideia desse canal não é isso. Se a gente começa a ter essa ótica, essa lente, e começa a entender o que os gnósticos pensam e vai reler o Novo Testamento, puxa, quanta coisa bonita a gente também encontra lá, sabendo ter olhos para ver. Sendo assim, é fácil imaginar que o gnosticismo, né, possa ter sido de fato a forma original do cristianismo. Porque, poxa,
Se mesmo com esse monte de edição eu consigo pegar o Novo Testamento e encontrar ideias gnósticas, na Bíblia você acha o que você quiser. Na Bíblia você acha o que você quiser, meu. Por isso que faz tanto sucesso, né? Você faz o que quiser, meu. Imagina como era sem as edições. Imagina se o gnosticismo não pode também ter sido original. O que nos faz perguntar, então, de onde veio a ortodoxia? Quem deu origem à ortodoxia? Quais interesses servia esse grupo, etc. A gente começa a ter que fazer uma revisão da história. E não seria essa ortodoxia soberbamente autoproclamada e tão preocupada com poder e monopólio, não seria ela um desvio do que Jesus ensinou e não o contrário? Essa pessoa aqui é muito crítica de igreja. Ok, né? Mas eu repetindo aqui o que eu já falei. A Bíblia lida de forma genuína, aberta, ela faz sentido. Ela faz sentido, tá? Ela se autorreferencia, ela se autovalida, ela é harmônica, até as contradições são interessantes do ponto de vista, até o que o pessoal acusa. Tem duas coisas boas na contradição. Primeiro, que se o cara quisesse fazer uma coisa de interesse, ele tirava as contradições, né? Não acho que o cara seria tão esperto falando, vou deixar umas contradições aqui para parecer que é real, né? Sim, foi um caminho difícil, foi um caminho tortuoso, mas é um milagre que as pessoas tenham escrito, tenham preservado, é um milagre, né? Tá? A ortodoxia vendeu para a gente a ideia de que os gnósticos são um desvio, uma contaminação, uma heresia, uma apostasia e um afastamento do cristianismo de Jesus. Que o sistema religioso e os gnósticos se briguem, eu acho isso ótimo. Ele só ganha debate e na energia que eles gastam com essas coisas. Mas se lendo o Novo Testamento eu encontro ideias ainda gnósticas depois desse monte de edição, será que essas ideias não seriam mais originais e mais próximas de Jesus? E a ortodoxia seria talvez o desvio, o acréscimo, a edição por cima, a adaptação posterior? Então é só para a gente fazer um exercício reflexivo de mudança de perspectiva, depois de séculos sendo bombardeado com o mesmo. Aqui ela escreve aqui, ó, tem um texto, e tão preocupada com seu poder e monopólio, não seria então ela um desvio do que Jesus ensinou e não o contrário? É simples, meu. Se você começa a colocar um demiurgo na parada, né, e começa a ficar complicado, mas o problema é conceber o Deus judaico, o Deus cristão, como maligno. Esse é o cerne da coisa. Você não vai achar nada nas palavras de Deus que atente de Jesus contra isso, nenhuma. E se mudou, então ferrou, desiste. Para que vai ler um texto gnóstico? A gente faz o que quiser com a Bíblia, né? A gente coloca as palavras que quiser em Deus, esse conceito de amor, porque Jesus ama, Jesus é amor, não sei o quê. Cara, vai ver o dia senhorial, né? Vai ver o que fala sobre o dia senhorial para ver se ele é tão bonzinho assim, né? Enfim. Né? E aí eu vou provocar mais vocês. Jesus, do que a gente conhece do Novo Testamento, eu não preciso nem ir para os apócrifos, ele representava um homem tradicional, que seguia conforme a ortodoxia da sua época, que respeitava todas as regrinhas da Torá? Ele responde, a não ser que ela considere que não, né? Eu não vou vir revogar nenhum tio, né? Nenhum tio da palavra, né? Eu não vim cumpri-la. Qual a dificuldade disso aqui, né? Eu estou também arrependido, porque, sei lá, de ter feito esse vídeo, mas já que fez, vamos embora. Que seguia o grupo dominante, que não contestava ninguém, que não era contestado em praça pública, que não quebrava o sábado para isso e para aquilo porque ele achava que era besteira. Não, ele não achava que era besteira. Ele sabia o sentido do sábado. Não era besteira. Ele sabia ele sabia o que era a sombra e o que era a realidade, né? O que era o real e o que era a sombra do real. Jesus, ele era
um carola ortodoxo que seguia a tradição Não, isso ele não era, não. Por isso que é lindo. Por isso que Jesus é lindo. judaica, bem tradicional? Ou ele era alguém inovador, né? Trazia novidades, questionamentos? Não, ele não era inovador. Não é. Esse não é o termo adequado. Não é uma inovação, é uma revelação. São sentidos muito diferentes. Né? No meio de um grupo, qualquer grupo, porque desde que existe, só tem pecadores, aparece alguém que não peca, que tem uma compreensão, um autoconhecimento, uma autoconsciência do que ele é, do que Deus é, né? Que desenvolveu uma comunhão completa com Deus, ou desenvolveu, porque tem um momento de autoconsciência de Deus, de Jesus, né? Que era interpolado por saduceus, por fariseus. Não, peraí, esse negócio aí que você está ensinando não está aqui na nossa Bíblia antiga. Como é que é isso aí, seu Jesus? Ele não era alguém que apresentava reflexões divergentes, que tinha uma forma diferente de lidar com a religião da época dele? Ele mesmo é um heterodoxo. Então, eu entendo o que ela quer dizer, mas os termos estão ruinzinhos, né? Isso aqui, cara, um acadêmico aqui, um Banzoli aqui, detona isso aqui. Detona com classe e elegância, né? Só que ele fala rápido pra caramba, né? Muito doido. Então, como que ele, sendo tão heterodoxo para o judaísmo da época dele, vai fundar uma ortodoxia fechada e dura e fundamentalista, que é tudo que ele não é? Aí eu acho que aí tem um outro que fala sobre lógica, né? Aí é uma falácia, pô, uma coisa, né? Não é porque não é que valida a proposição que ela está apresentando, né? É uma falsa. Tem termos aí, pessoal. Um dia eu vou estudar lógica, eu vou saber responder isso, vou dizer, enquadrar direitinho aqui, mas é uma falácia isso, né? Se a gente lê o Novo Testamento, alguém que ensinava mulheres, quando mulher não era nada, era junto com os camelos ali. E ele ensinava mulheres. Ele ensinava os samaritanos, que tinham preconceito na época contra os samaritanos. Ah, aquela mulher da Samaria, não toca nela. De nada de bom vem da Galileia. Ele era um galileu. Falava aramaico, não falava hebraico. Era Não significa nada. Aramaico era a língua corrente. Se eu não erro, o hebraico era só para usos mais sacerdotais, para usos mais formais, né? Mas o aramaico era uma linha. Eu já vi questionamentos de rabinos, né? Ele falava aramaico, que interessante. Não sei se aqui foi um desdém ou se foi realmente uma curiosidade histórica, né? Mas até onde eu sei, o aramaico era corrente e nunca se tentou usar um hebraico, e talvez hoje, não sei, até é uma boa coisa para pesquisar. Não sei se o hebraico da rua é considerado o mesmo hebraico das sinagogas, né, em termos formais, né? Não saberia dizer isso. Contra os sacrifícios no templo. Quando foi para Jerusalém, foi para bater boca, ou para ensinar os que sabiam menos que ele. Estava lá discutindo com o sacerdote do templo porque sabia mais que ele aos 12 anos. Jesus representa alguém divergente, alguém questionador, alguém que traz elementos de novidade, alguém que questiona regras de conduta, formalismos da sua época. Ele não é um ortodoxo. Logo, ele não pode ser um fundador de ortodoxia. Até aí, tudo bem. Herege. Jesus, no Novo Testamento, é procurado por gregos. Eu sempre vou falar isso porque eu quero que alguém um dia me responda quem são esses gregos. No Evangelho de João, está escrito que na época da Páscoa estava André e Pedro e Filipe, e quando chegaram 2 gregos querendo falar com Jesus, e perguntaram por ele, cadê o teu mestre? Gregos. No Talmud, e também na Bíblia, né, mas no Talmud isso é mais explícito, que é um texto judaico, da tradição farisaica antiga, Jesus teria ido para o Egito, onde ele aprendeu. Prova que ele tinha ido para o Egito. Prova que ele foi buscar sabedoria. O judaísmo já tinha ido para o Egito, já tinha trazido o que tinha que trazer do Egito. Aqui, né? Egito, né? Egito. Não sei. Porque o pessoal mais gnóstico tal, aí gosta muito, né? Os luciferianistas e não sei o quê, os... como que é? Blavatsky, gostam muito do Egito, né?
Eu, pessoalmente, vejo o Egito como morte, né? Aquela coisa bem morte mesmo, né? Bem... eles são gênios, eles construíram pirâmides. Pô. Como é que você monta uma estrutura com menor necessidade de vão livre, de suportação? É uma pirâmide, é pôr um bloco em cima do outro. Não que não tenha sido fácil, mas pô, também achar que isso é suprema sabedoria, fazer um mausoléu. O Egito é morte, assim, a gente desprende da Bíblia, posso estar falando bobagem, não estou falando bobagem, mas pode ter discordância, é morte, meu, é o símbolo da morte, meu. Não é a troco de nada que os hebreus foram para lá, né? Eles foram para alguns cativeiros, talvez eu até explore a questão do cativeiro babilônico e tal, mas era para trazer, sim, era para ser, houve influência, inegável que foi, não do ponto de vista mais histórico e mais sociológico e mais ciência da religião, sim, foi buscar lá, não sei o que, mas do ponto de vista bíblico, o que houve foi uma demonstração do poder da morte, da qual eles são retirados, e Jesus também tem aquela passagem de ter ido para lá, nessa representação, eu acredito que seja uma sombra dessa representação. Sinceramente, nunca pensei muito no sentido da ida de Jesus para lá, tá? A não ser do ponto de vista de destino, né? Porque não se abrigou em outro lugar, porque teve que ser lá. Nunca pensei nisso, nunca estudei nisso. Aprendeu magia egípcia e tradições egípcias. Aprendeu magia egípcia e tradições egípcias. Cara, até me arrependi de abrir. Eu achei que era um nível um pouquinho maior, mas... Putz. O que tinha no Egito nos séculos 1 AC, 1 DC? Era do período ptolomaico, de Cleópatra, Júlio César. Alexandria era um centro cultural de diversas religiões. Filosofia grega tinha transbordando lá em Alexandria. Isso aqui é um corte. Eu vou ver se eu acho. Como eu estou com tempo, eu tenho que aproveitar isso. Eu vou ver se eu acho o inteiro. Porque ela fez um corte, né? Está aqui, corte, Jesus o herege. Muito fraco, muito fraco. E todo o resto do Nilo tinha as tradições de mistério de Ísis, tradições de mistério egípcio. Se Jesus foi para o Egito, ele já fugiu da ortodoxia judaica, porque alguma coisa ele aprendeu lá. Se ele passou entre os essênios... Se ele foi para o Egito, então ele aprendeu alguma coisa lá. Não, a lógica está funcionando. Primeiro que é um se, né? É um se, é uma condicional, que não foi provado. Segundo, não necessariamente aprendeu alguma coisa lá. Não necessariamente. Mas como já parte de uma premissa de que ele foi para lá, né, na vida adulta, né? E tem muitas semelhanças entre Jesus e os essênios. Ele também estava dentro de um grupo de... Quer saber sobre esse? Esse eu tive um privilégio, faz muito tempo, já tem uns 10 anos, eu li David Flusser, acho que é esse o nome dele. Foi um aprendizado enorme, né? Depois está tudo guardado aí, nem sei onde eu acho esses livros, porque a gente vai empilhando os livros, mas são livros muito bons do Flusser. Você quer saber sobre essênio e sobre Jesus e os essênios? David Flusser. Heresias judaicas, porque os ortodoxos judeus não gostavam dos essênios. Então Jesus, desde o princípio, é um heterodoxo. Desde o princípio ele está... Jesus fala muito pouco dos essênios. Das duas, uma. É porque ele achava que não era um grande problema, do ponto de vista do pecado e tudo mais. Lembrando que geograficamente não estavam ali, né, tão presentes quanto os demais. E não, ou porque nem considerava eles, porque não antagonizou com eles, né? Então, repito, vale a pena ler. Talvez eu tentei achar meus livros do David. Tais elementos. E é isso a gente vê nos apócrifos. A gente vê Jesus ensinando coisas do zoroastrismo, a gente vê Jesus falando termos gregos de filosofia. Zoroastrismo. Bom, aí vem, os ateus gostam de falar muito, né, das derivadas, né, das religiões. As religiões têm raízes comuns e vão se desdobrando. O zoroastrismo é interessante, realmente guarda semelhanças, mas muito mais com o judaísmo do que com Jesus.
Vamos ver se ela coloca lá um trecho de um ensinamento zoroastra na Bíblia, né? Não ficaria necessariamente surpreso, porque a verdade é verdade. Se alguém descobriu a verdade antes de ser proclamada, né, dentro de outro contexto, qual o problema, né? Deus não é tão mesquinho assim que ficou escondendo tudo de todos, né? Não, só vou revelar por meio de Jesus. Não, a revelação que Jesus traz é do sacrifício. E, como eu considero, trazer uma guilhotina para separar o diabo da deidade, né? Grega, mas também trazendo a sua tradição judaica, porque ele era de tradição judaica farisaica. Ele aprendeu palavras e frases com a escola de Hillel. Sim, certamente ele bebeu muito do farisaísmo, mas não sei se poderia se chamar de ter sido um fariseu, né? Ou a família dele, porque tudo bem, ele não era mesmo, não seria mesmo, né? Era uma alma livre, era santo, né? Então, assim, muito além dos sistemas religiosos. Mas eu não acredito que os pais eram, tá? Talvez aquele judeu que nunca vai na sinagoga, exceto no Yom Kippur, né? Esse tem bastante fé, como dizia, né? Piada. Não sei se eu contei a piada certa, não, mas... Ele conhecia a mística judaica dos essênios, ele ensinava as bem-aventuranças, ele falava das viagens celestiais, dos anjos, das carruagens, dos palácios do reino dos céus. Tudo isso também é do judaísmo. Mas ele está trazendo elementos de uma nova tradição. Ele é um grande reformador religioso e espiritual. E ele é muito mais... Isso é um conceito errado, porque é baseado, exatamente, é o que se espera de um canal gnóstico, né? Do conhecimento, né? Que ele trouxe, ele revelou, não sei não. Essa não é a perspectiva correta, né? A única mensagem que ninguém quer saber é que ele fala assim, é o seguinte, né? Pega a sua cruz, né? Se apresente como sacrifício vivo, né? Ah, vocês estão esperando um rei? Que tal olhar para um cordeiro, né? Porque não ser um sacrifício vivo, né? Porque não entregar a sua vida pelos amigos, né? Porque não amar os inimigos, né? Cara. E aí, quando a gente fala de sacrifício, vê se você acha um gnóstico falando de sacrifício. Procura! Eu queria que esse canal agora tivesse alcance para alguém falar, não, o conceito gnose é de sacrifício também, Pode ser, eu não sou especialista em gnose, hein? Não sou um acadêmico e nem pretendo ser, mas tenho uma curiosidade. Talvez eu pergunte para o chat GPT, vou perguntar depois. Mais condizente com o que a gente encontra nos apócrifos do que a coisa engessada, fechada, dogmática que fica. Os apócrifos são apócrifos porque continham conceitos que não casam. É como colocar um triângulo no quadrado. Simples assim. Simples assim. É como montar um quebra-cabeça com peças que não são daquele quebra-cabeça. Entendeu? Você tem lá um negócio pink e aí você quer trazer uma peça às vezes a forma é a mesma, né? Mas você quer uma peça de uma galáxia, né? De uma fotografia de uma galáxia. Você quer meter lá, não vai funcionar, né? Pegar o negócio da galáxia e pôr num puzzle, num quebra-cabeça da Barbie. Não faz sentido. Com a ortodoxia da igreja romana. Então, só para a gente refletir. Se o Jesus que a gente conhece bate com essa postura ortodoxa dogmática ou não. Nossa, eu não acho que bate com a católica, não tem nada a ver, né? Mal cabe, e os evangélicos ficam batendo cabeça aí também dão errado, né? Eu creio na pré-existência. Aonde eu vou achar uma igreja? Igreja da pré-existência dos últimos dias. Não vou achar, né? Então, eu tô aí, talvez até nessa berlinda gnóstica, alguns até me acusariam de ser gnóstico também, por causa dessa crença. Mas isso é uma falácia, meu, tá bom. Eu não acho que a católica tem a ver com o cristianismo raiz. O judaísmo messiânico, fiz um comentário aqui também, tem seus limites, né? Tem suas boas intenções, mas tem seus limites, né? O pentecostalismo
Né? Então, assim... Bom, não sei se isso aqui é um corte, deixa eu ver. Era uma aula e ela cortou. Então, não vou ter acesso a todo o material. Vou fazer uma pesquisa aqui, só para ver uma coisa aqui. Deixa eu abrir o chat. GPT só para fechar aqui, porque pensei até em fazer. Eu vou ser educado, sempre educado. Olá, Open. Vou gastar lá o servidor dos caras. Tá pago mesmo, né? Que bom ver você por aqui, no que posso te ajudar. Me diz aí, o gnosticismo apresenta ou defende alguma postura sacrificial de se oferecer como sacrifício? Vamos ver, posso me surpreender. Excelente pergunta. Eu gosto dele, excelente. Olha só que bonito. O gnosticismo, como corrente religiosa e filosófica, geralmente tem uma postura bastante distinta e até oposta, entre parênteses, da lógica sacrificial tradicional que vemos, por exemplo, no judaísmo ou no cristianismo ortodoxo. Mas vamos com calma, porque há nuances e exceções. Vamos lá. Em geral, o gnosticismo rejeita o sacrifício material, ok? É esperado. A maioria das vertentes gnósticas viu o mundo material como criação de um Deus inferior, o demiurgo, considerando ignorante ou maligno. A gente sabe, né? De onde vem isso. Nesse sentido, oferecer sacrifícios materiais, animais, rituais externos, atos físicos, seria um culto ao Deus errado, ou seja, ao demiurgo. Talvez esse seja o gancho. Ao anular o sacrifício dos animais, se entende uma autocomiseração, né? O verdadeiro Deus, segundo os gnósticos, é espiritual, oculto e transcendente, só pode ser adorado com conhecimento gnóstico. Tá? E o autossacrifício, a ideia de se oferecer. Sim, há algumas expressões de autossacrifício simbólica dentro do gnosticismo, simbólica, né? Mas é diferente do sacrifício redentor cristão. Captou a visão? Em muitos textos gnósticos, há um morrer simbólico para... claro, simbólico, né? Dá uma tombada para o mundo material, renúncia ao corpo, ao desejo e à ignorância. Isso pode parecer um tipo de sacrifício existencial, como o abandono total da identidade terrena para se unir ao Pai verdadeiro. Não. O sacrifício é real. Tá? O sacrifício de Jesus é real. Por isso que eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo. É piada, né? Mas eu realmente amo Jesus. Amo Jesus. Não gosto que fiquem falando dele. Diz, quando fizerdes o 2, 1 e o interior como exterior, então entrarei no reino. Tá aí o apócrifo que é lá, né? Essa ideia de dissolução do ego pode ser visto como uma forma de sacrifício do eu mundano, mas não no sentido tradicional, como que oh, Jesus amado! Mas e nos mitos gnósticos? Alguém se sacrifica? Sim, há figuras simbólicas que se sacrificam ao descer ao mundo. Descer ao mundo. Esse é o problema. A existência forçada. E a existência no corpo que morre, que defeca, que sente dor, que não deixa, às vezes, alguns não nascem bonitos, né? Alguns não nascem bonitos, não nascem para ser ator de Hollywood, né? Sofia que cai do pleroma e gera o caos, e o demiurgo, e às vezes vista como uma figura trágica e redentora, que sofre por tentar conhecer o inconhecível. Em alguns textos, o Cristo gnóstico desce ao mundo, mas não para sofrer fisicamente, e sim para ensinar a gnose e libertar os eleitos. Claro, ele não morre de fato, mas sim engana os poderes terrenos, às vezes até escapando da cruz.
Resumo, o gnosticismo rejeita o sacrifício material. Ele aceita uma forma de sacrifício simbólico, claro. Faço aqui um bonequinho, o bonequinho morre, né? Renúncia do mundo ao corpo e à ignorância, né? O corpo é ruim e tal. Eu, sinceramente, nesse aspecto, eu fico meio inclinadinho, tem uma inclinaçãozinha. Porque desde que eu nasci, cara, desde que eu me lembro de gente, eu falo, quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Algumas figuras místicas gnósticas parecem se sacrificar, mas com um sentido espiritual ou didático. Claro, vamos encenar. Jesus faz uma encenação no Gólgota, né? Faz uma encenação, deixa eu fazer uma encenação aqui. Pessoal, luzes, câmera, ação, tomates, suco de tomate, espiritual, didático e não expiatório. Se quiser, posso te mostrar como isso contrasta com a teologia do sacrifício vicário. Não, tá ótimo, já sabia o que queria.